Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra com todos vocês. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro. Eu oro no meu recinto secreto de oração, oro por cada inscrito, cada pessoa que comenta, cada pessoa que vem aqui, deixa o seu pedido, seu comentário. E eu oro também pelos meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana Oficial, amém? Tudo minúsculo, Raquel Mariana Oficial. Então vamos lá, né? Sabe que Provérbios, o grande sábio, ele vai dizer que mais vale um prato de hortaliça e com ela a tranquilidade do que um boi gordo e com ele a inquietação. Ou seja, mais vale uma vida simples, uma vida, né, pautada na simplicidade ali, do que você ter um boi gordo, né? Ter muitas coisas e ali a inquietação. O que eu quero dizer com isso? Irmãs, precisamos orar ao Senhor e pedir a Deus orientação. Às vezes tem determinadas atitudes que nós tomamos na nossa vida, não oramos direito, não jejuamos, não pedimos a Deus uma resposta, não pedimos a Deus uma orientação e aquilo dali depois, lá na frente, nos causa grandes problemas. Mas Raquel, seja mais clara. Eu vou citar alguns exemplos para que você possa entender. Em alguns desses exemplos, eu já passei também por isso. E outros de experiências vividas, né? Por exemplo, às vezes você tem um trabalho simples, modesto, e ali você ganha X naquele trabalho. Aquele X dá para você suprir as suas necessidades, dá para você fazer a sua compra do mês, dá para você pagar as suas contas, dá para você, um fim de semana, dar uma voltinha no shopping, comprar uma peça de roupa. Dá para você, né, não com tanta regularidade como todos os finais de semana, mas pelo menos uma vez no mês, comer fora. E aquele X dá para fazer isso. Aí às vezes, e você tem uma vida tranquila. Você tem tempo para ir para a casa do Senhor, você ora, você lê a Bíblia com tranquilidade, você jejua, você tem uma vida tranquila, você dá atenção para o teu marido, dá atenção para tuas crianças, para os filhos. Irmãs, é uma vida tranquila. Tranquila, irmã Raquel? Tranquila. Aí, de repente, você resolve ganhar X mais Y, fazer uma outra coisa, uma outra atividade, que isso vai consumir mais tempo. Ai, irmã Raquel, mas é um salário ótimo, maravilhoso, irmã Raquel. Irmã Raquel, é um salário que eu vou poder viajar 3 vezes no ano, lá em viagens internacionais, irmã Raquel. Irmã Raquel, eu vou poder fazer isso, fazer aquilo, Irmã Raquel, é um dinheiro maravilhoso, irmã Raquel. Aí eu falo, mas como que vai ser isso? Eu tô falando assim, mas para ponderar,
Eu não estou falando no sentido de conformismo, de você se conformar, não. Eu estou compartilhando no sentido de ponderar. Porque, como diz Provérbios, mais vale um prato de hortaliça e com ele a tranquilidade. Mas vamos lá, como é que é esse trabalho? É um trabalho que vai consumir o teu tempo, mais ainda de segunda a sexta, além do outro que você exerce na sua casa, tem tempo com a sua família, prepara os seus pratos, sua comida, põe em ordem a sua casa, que é a casa do homem de Deus e da mulher de Deus, tem que ser uma casa limpa, cheirosa. Tudo isso. Marido alinhado, as crianças alinhadas e você mais ainda. Você é a primeira que tem que estar alinhada. Esse trabalho vai consumir o tempo. Se você... o tempo que você está em casa... para descansar, se você não quiser pagar uma pessoa para cuidar da sua casa, você vai precisar fazer. E além do cansaço fora, o cansaço vai dobrar mais ainda para manter as coisas em casa em ordem. Às vezes é um trabalho que você leva o trabalho, às vezes, para casa. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Tem trabalhos, irmãs, que pagam muito bem, mas... você traz uma parte do trabalho para sua casa. Tem isso? Tem. Às vezes são relatórios, são ofícios, são situações dessa natureza que você tem que preencher. Você tem que sentar e às vezes lá no trabalho é uma correria tão grande. Vamos supor que você lide com clientes, com pessoas, né? E às vezes uma parte daquele trabalho burocrático você tem que trazer para casa para dar conta, às vezes é relatório, ofício, preenchimento de planilhas. Irmãs, não dá tempo lá no trabalho. Mas Raquel, mas é um salário maravilhoso. Aí vai vendo, né? Como você não consegue cuidar da sua casa, você vai ter que desprender de um outro dinheiro para poder pagar a moça que vai limpar a sua casa, colocar em ordem, mas, né? Glória a Deus. O tempo, os finais de semana, possivelmente, né? Você vai querer descansar, estar com a sua família. Os cultos à noite, durante a semana na sua casa, lá na igreja, né? Você chega, às vezes, tão cansada, porque devido ao estresse, não vai... É difícil ir para a igreja, irmãs. Tem trabalhos... que às vezes o trabalho não é físico, mas é mental. E o cansaço é tanto que você só quer deitar e dormir. Você vai ter que ter muita força de vontade para ir para os cultos durante a semana. Irmã Raquel? Às vezes aquele ambiente de trabalho, eu não estou falando que não é para você aceitar não, mas é só para refletir, amém, irmãs? É um ambiente hostil, é um ambiente de fofoca, um ambiente... pesado, um ambiente carregado, um ambiente de fofocas, de pessoas carnais, né? Pessoas do mundo carnais, que dão vazão mesmo à carne. É um ambiente que, se você não tiver muito equilíbrio emocional e não tiver na orientação de Deus, no equilíbrio com o Senhor, isso pode trazer problemas como estresse, desequilíbrios, e isso se repercutir em diversas áreas da sua vida. Não estou falando que não é para você não aceitar, não estou falando isso não. Mas é só para refletir. Eu já tive uma época assim, irmãs, que às vezes você olha, você observa, e às vezes o que você perde é muito mais do que você ganha. E Raquel, o que você perde? A pessoa perde saúde, perde qualidade de vida, perde a tranquilidade. E saúde depois é difícil de recuperar, qualidade, né? Depois, com muito custo, muita oração, muito jejum e muita direção de Deus, né? Você perde algumas coisas de que depois não vai ter como recuperar. Eu vou dar um outro exemplo. Por exemplo,
Você vive com aquele X. Aquele X. Aí você quer aquele X e mais Y. Você tem propriedades. Vamos supor que você, que está aqui no canal, você tem algumas propriedades. Ou então uma propriedade. Aí você resolve alugar para ganhar uma renda extra. Irmãs, às vezes aquilo dali, eu não estou falando que não é para você alugar, não. Não estou falando isso, não. Estou falando isso, não. É assim, é só para refletir, como diz o Provérbios de Salomão. Mas vale um prato de hortaliça e com ele a tranquilidade do que um boi gordo e com ele a inquietação. E a pior coisa que tem, irmãs, é a inquietação ou a perturbação. Tem isso, irmã Raquel? Tem. E muitas das vezes por causa de dinheiro. E às vezes é um dinheiro que nem faz tanta diferença assim. É uma renda extra. Irmãs, aí você aluga aquela determinada casa, ou aquela kitnet, ou aquele quarto para uma pessoa. Irmãs, depois aquilo dá uma tribulação. Uma perturbação que só falando assim, irmãs. Aquilo gera um transtorno na tua vida. O fato de muitas das vezes colocar outras coisas na frente, não orar, não pedir a orientação de Deus. Que Deus não quer ver a gente sem paz de espírito, não, irmãs. Que depois, para recuperar a tranquilidade, irmãs, só muita oração e muito jejum. A palavra certa que eu tenho para falar é isso. Muita oração, irmãs, e muito jejum. Mas, Raquel, por que você está falando isso? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha de oração e ela estava compartilhando comigo, ela estava falando missionária. Uma amiga minha, ela tem uma amiga, né, próxima aqui da minha casa, que essa amiga dela alugou lá uma kitnet, né, para uma outra pessoa. E paz, minhas irmãs, foi também através de imobiliário. Irmãs, é a pessoa que foi lá, que mora lá, e ela mora no mesmo lugar, a pessoa fazendo a casa de centro espírita, nada contra os espíritas, nada contra nenhuma religião, mas fazendo obrigações, fazendo coisas, rituais dentro da casa, irmãs. E aquilo dali estava trazendo transtorno para a dona, que ela morava ali, mora no mesmo lugar, irmãs, uma tribulação. E ela estava compartilhando comigo que ela havia se arrependido, né? Nada contra, mas a pessoa que quer fazer, né? Existe a discrição, né? A discrição, a pessoa ser discreta. A discrição é algo muito importante, irmãs, né? A discrição na vida, né? A discrição para tudo, né? Para tudo. Mas ali a pessoa, olha, irmãs, estava trazendo um transtorno muito grande e ela estava compartilhando comigo. Então, mais vale um prato de hortaliça e com ele a tranquilidade, a paz de espírito, do que um boi gordo e com ele a inquietação. Eu não faço apelo ao conformismo, ficar vivendo na margem, não. Mas, sobretudo, pedir a orientação e a direção do Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe. Paz.